Muito boa noite, seja muito bem-vindo a uma rápida live que nós vamos fazer aqui hoje. Bom, o tema da live de hoje que nós vamos fazer é sobre taxa de falhas, tá? Eu vou fazer uma live bem rapidinho aqui, mais um bate-papo mesmo, para mostrar para vocês como que a gente calcula a taxa de falhas e como que nós podemos usar isso no nosso cotidiano, como que nós podemos usar esse indicador ao nosso favor no nosso cotidiano. Todo mundo que deseja trabalhar com planejamento e controle de manutenção, gestão da manutenção, confiabilidade, tem que dominar esse indicador e não tirar o olho desse indicador mensalmente, tá? Então eu resolvi fazer essa live bem rápida para mostrar para vocês como que se calcula esse indicador. É algo muito simples, o cálculo em si, mas o que é mais complicado é a gente fazer a análise desse indicador e poder retirar a informação útil dali. O que é importante a gente saber antes da gente entrar nesse conteúdo? Não sei se vocês conhecem ou já viram falar, já me viram falando aqui no Instagram, nas lives do YouTube, em algumas outras aulas, sobre curva de padrão de falha. O que é a curva de padrão de falha? Em 1970, mais ou menos, quando começaram os primeiros estudos sobre manutenção centrada em confiabilidade, dois engenheiros que eram do MSG, Maintenance Steering Group, uma força-tarefa de alguns engenheiros aí do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alguns engenheiros da American Airlines, começaram a estudar os padrões de falha que tinham os componentes e equipamentos na época para poder tirar a certificação de um Boeing, o Boeing 747, o Jumbo, e para essa aeronave poder voar. Bom, isso foi o movimento precursor da manutenção centrada em confiabilidade. Esses dois engenheiros, um chamado Nolan e o outro chamado Hipp, eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que existem 6 padrões de falha. As falhas elas acontecem em 6 padrões básicos, em 6 dinâmicas básicas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o padrão mais famoso, que é a curva da banheira, e onde a taxa de falha se encaixa dentro desse padrão. Aqui nós temos a curva da banheira. A curva da banheira é o seguinte, é um dos padrões de falha que esses dois engenheiros que estudaram como que as falhas acontecem, eles descobriram como que as falhas acontecem, qual que é a dinâmica dessas falhas. Em média, a curva da banheira representa 4% das falhas que acontecem nos nossos equipamentos, tá? Então, em média, 4% das falhas tem o padrão da curva da banheira. Então, para quem não conhece essa curva, ela é bem famosa, vou explicar do que se trata. Você pode ver que aqui é a vida do equipamento. Num eixo, nós temos o tempo, no outro eixo, nós temos a taxa de falhas. Você pode ver que, em um primeiro momento, nós temos uma taxa de falha decrescente. O equipamento, ele já nasce operando com uma taxa de falhas alta. Com o passar do tempo, essa taxa de falhas vem caindo. Então, esse tempo aqui, até a taxa de falhas se estabilizar, ficar constante, ele pode ser um tempo aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 2 dias. Esse tempo, ele não tem um padrão, tá? Vai depender de instalação para instalação, situação para situação. Então, basicamente, do que se trata a taxa de falhas? É um indicador que vai mostrar para a gente onde o nosso equipamento, está posicionado atualmente dentro da curva da banheira. Então, eu consigo tirar um dado para descobrir se a minha taxa de falhas está alta aqui, está baixa, se ela já está no período constante, se ela está crescente de novo. Então, eu consigo tirar um indicador dessa curva da banheira. Muita gente acha que essa curva é uma curva teórica. Não é, eu consigo fazer uma aplicação prática dessa curva. Então, essa curva ela tem 3 estágios característicos. O primeiro estágio aqui, é o que a gente chama de mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Esse segundo estágio, que é o estágio do meio, onde a taxa de falha ela é constante, nós temos o que a gente chama de vida útil. Não significa que eu não tenho falha nesse intervalo de tempo aqui. Tá? Significa que a minha taxa de falha ela é constante, ou seja, as minhas falhas elas acontecem em intervalo de tempo muito similares. Ela não é um intervalo de tempo nem crescente e nem decrescente, é um intervalo de tempo similar. Então, a partir daqui eu tenho um terceiro período, que é o período de fim de vida útil. Ok, então o que acontece? Se eu pegar e calcular minha taxa de falhas, eu descubro qual que é o valor
que eu tenho aqui em relação à curva da banheira. Depois, se eu fizer uma análise Weibull e através da análise Weibull descobrir qual que é o meu parâmetro de beta, que eu vou explicar para vocês, eu consigo descobrir se a minha taxa de falhas ela tá alta, porém decrescente, se ela tá alta, porém constante e se ela tá alta, porém crescente. Isso é muito importante a gente saber por quê. Eu posso ter uma taxa de falhas alta, porém, se eu tiver um parâmetro de beta decrescente, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco, significa que a minha taxa de falhas hoje está alta, mas não é em relação a desgaste, não é em relação a minha taxa de falhas não é alta em relação ao desgaste, e sim por problemas operacionais, falha de projeto, falha de comissionamento. O nosso próprio operador ainda não descobriu como é que se deve operar esse equipamento para tirar o melhor proveito dele. Então a taxa de falhas, o cálculo é a coisa mais simples do mundo, tá? Mas tem gente que erra no conceito, na aplicação. Se eu chamar minha taxa de falhas de lambda, ela nada mais é do que o inverso do meu MTBF. Então, se eu pegar 1 e dividir pelo meu MTBF, eu encontrei a minha taxa de falhas. Então, se eu chamar ela de lambda, eu encontrei a minha taxa de falhas aqui. Ok. Para quem não sabe o que é MTBF, eu vou explicar aqui rapidinho, tá? Só para a gente partir para um conceito aqui. Então, a minha taxa de falhas ela serve para duas coisas. Primeira coisa, ela serve para, primeiro, me apontar onde eu estou naquela curva da banheira, e segundo, ela serve para calcular a confiabilidade também. O primeiro passo para eu calcular a minha confiabilidade é calcular o meu MTBF. Então, o que é o MTBF? O MTBF é o tempo médio entre falhas, tá? Então, mean time between failures, tempo médio entre falhas. Como é que eu calculo isso? É o somatório de horas em bom funcionamento daquele equipamento dividido pelo número de falhas funcionais. Então, eu peguei um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou contabilizando isso dentro do mês. Contabilizei aqui, ó, a partir do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2019. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo. Esse tempo aqui, 300 horas, foi o primeiro intervalo em bom funcionamento. Então, eu rodei ali 300 horas, pum, tive a primeira falha. Vamos imaginar que eu consertei o equipamento aqui, eliminei essa falha, rodei mais 150 horas, pum, tive outra falha. Rodei mais 20 horas e acabou o mês aqui, ó. Então, pra gente, nesse momento, não importa esse intervalo de tempo que eu fiquei parado, não. Só que pra mim só importa o quê? O tempo que eu tive em bom funcionamento e o meu número de falhas. Então, ó, 300 mais 150 mais 20 vai dar 470. Dividido por 2, o meu tempo médio entre uma falha e outra é 235. Agora, se eu quisesse calcular o MTTR aqui, o tempo que eu fiquei parado dessa falha aqui, eu também conseguiria. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito do cálculo da confiabilidade inerente com base nesses dados. Qual que é a confiabilidade do meu equipamento de acordo com esses dados aqui? Se o meu MTBF foi 235, agora eu pego, de acordo com a fórmula que eu mostrei para vocês, e calculo a taxa de falhas. Então, a minha taxa de falhas vai ser 1 sobre 235, que vai dar 0,00425. Essa é a minha taxa de falhas. Ok, agora o que eu faço com esse dado? Eu calculo a confiabilidade inerente do meu equipamento. O que é a confiabilidade inerente? Confiabilidade é taxa de sucesso. Quanto tempo eu consigo operar com o meu equipamento sem que ele apresente nenhuma falha funcional? Então, o que é uma falha funcional? São as falhas que tiram esse meu equipamento de operação. A fórmula para cálculo da confiabilidade é o quê? R de T igual a E elevado a lambda negativo vezes T. Quem é quem aqui nessa forma? R vem de reliability, confiabilidade. O meu T é o tempo. Que tempo? Tempo que eu quero projetar a confiabilidade. Então, a confiabilidade, o conceito de confiabilidade é qual que é a capacidade, né, a capacidade do meu equipamento manter-se sob funcionamento em um determinado período de tempo futuro. Então, se eu quero descobrir qual que é a chance do meu equipamento operar aqui nas próximas 720 horas, eu vou colocar 720 aqui. Se eu quero descobrir qual que é a chance do meu equipamento operar nas próximas 100 horas, eu vou colocar 100 horas aqui. O que é importante eu saber? Eu só posso colocar aqui um T que tenha o mesmo tempo no qual eu calculei o MTBF. Então, se eu calculei o MTBF de um mês, o intervalo que eu usei no exemplo lá foi de um mês, aqui o máximo que eu posso colocar aqui são 720 horas, que representam um mês aí. Então, beleza. R eu sei que é a confiabilidade, T eu sei que é o tempo futuro para qual eu quero projetar a confiabilidade, o meu E é a base dos algoritmos neperianos, que ele vai dar aí
2,71. Agora aqui, ó, a nossa taxa de falhas apareceu aqui. Então a taxa de falhas ela entra aqui, ó, como forma negativa na fórmula. Então taxa de falhas negativas vezes T novamente. Então vamos imaginar aqui, ó, para aquele exemplo que eu calculei lá o MTBF, vamos imaginar que fosse um motor elétrico. Eu quero descobrir qual que é a confiabilidade do meu motor elétrico de acordo com aqueles meus dados de MTBF e os meus dados de taxa de falha. Então, eu tive aqui R de 720, que é a confiabilidade do meu motor elétrico operar no próximo mês, igual a E, que é a base dos algoritmos neperianos, que vai dar aqui, ó, minha taxa de falhas negativa vezes 720. Beleza, resolvi essa parte aqui. Então, E elevado a menos 3,06, que vai dar R de 720 igual a 0,046. Aqui eu vou multiplicar por 100 para achar aqui uma porcentagem. A chance do meu motor elétrico operar sem falha nas próximas 720 horas é de 4,68%. Então, dentro do próximo mês, eu tenho uma chance de sucesso, ou seja, uma chance de operar sem falha nenhuma de 4,68%. Então, se eu não sei calcular uma taxa de falhas, eu não consigo calcular a confiabilidade do meu equipamento. Então, beleza. A nossa taxa de falhas que nós encontramos aqui, ó, foi de 0,00425. Vamos imaginar que ela esteja bem nessa linha aqui. Agora, como que eu vou saber se a minha taxa de falhas ela tá alta aqui, né? Se esse 0,00425 ele tá alto aqui ou tá alto aqui? Como que eu vou saber isso? Através do meu parâmetro de forma, que é o que? O beta. Então eu vou fazer uma análise chamada análise Weibull, uma análise probabilística, e eu vou encontrar o meu parâmetro de beta. Se o meu beta for menor que 1, significa que a minha taxa de falhas ela é decrescente, ou seja, o meu equipamento, a taxa de falhas dele é alta, mas ela tende a cair. Se o meu beta for igual a 1, significa que a minha taxa de falhas ela é constante. Ou seja, por mais que ela seja uma taxa de falhas que esteja alta, eu sei que as falhas acontecem em um período que tem uma correlação entre esses intervalos de falhas. Elas acontecem em intervalos pré-determinados, digamos assim. E se a minha taxa, e se o meu beta aqui é maior que 1, significa que eu estou nessa fase aqui da curva da banheira. Então, basicamente, eu tenho esses dois motivos para saber calcular uma taxa de falhas. Primeiro motivo é descobrir onde o meu equipamento está na curva da banheira, mas igual eu mostrei para vocês, não adianta eu saber só a taxa de falha se eu não descobrir o meu parâmetro de beta, tá? E o segundo motivo é para eu calcular a confiabilidade inerente do meu equipamento. Por que confiabilidade inerente? Eu tenho dois tipos de confiabilidade. Confiabilidade operacional com base probabilística, que é feita através de um negócio chamado análise Weibull, e também tenho a confiabilidade inerente. A confiabilidade inerente, ela é calculada através de dados reativos. Então vocês viram aqui que eu peguei um MTBF de um intervalo passado e calculei a confiabilidade do ativo. Não, a chance desse meu dado estar certo é de 98,85%. Então, ele não é uma probabilidade, um cálculo probabilístico 100% exato, tá? Justamente porque eu uso dados reativos. Agora, quando eu tenho aí a confiabilidade através de análise Weibull, a chance disso estar certa é de 99,9995%. A chance é muito maior. Porém, qual que é a diferença? Para eu fazer uma análise Weibull, eu preciso de muito mais dados e preciso de dados confiáveis, eu preciso de dados limpos. Para quem não tem nada hoje, a maneira mais fácil para calcular a confiabilidade é essa que eu mostrei para vocês. Agora, se você já tem dados de TTF, que é tempo para falha, então já fica muito mais fácil. Qual que é a realidade hoje de 90% das empresas que a gente presta consultoria? Ninguém tem dado, tá? Ninguém tem dado. Então, hoje, se eu não tenho dado às vezes nem dado em quanto tempo meus equipamentos estão falhando, se eu não tenho dado nem de MTBF, quem dirá dados para calcular TTF de equipamento, para tirar dados suficientes para fazer uma análise Weibull dali. Então, é muito difícil a gente conseguir dados confiáveis para calcular essa análise Weibull. Enquanto isso, eu vou responder algumas perguntas, tá? Vi que tem bastante pergunta aqui. Bruno.so. Isso é ministrado no curso PCM? Também, tá? Tanto no presencial quanto no online a gente entra nesse mérito. Tanto dos indicadores quanto da análise Weibull em si. Vamos lá. Deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui. Como que eu faço para calcular isso sem...
Não entendi. Como que eu faço para calcular isso sem os dados de MTBF? Não tem como. MTBF, vamos pegar aí, é o pai dos indicadores de manutenção, é arroz com feijão, é o básico do básico. Se você não tem dado de MTBF, você nem precisa se preocupar com confiabilidade. Tá? Se preocupe em achar um dado de MTBF, um dado confiável, calcular isso, descobrir qual que é a chance qual que é a média dos tempos entre falhas dos equipamentos, que isso é o básico. Você não consegue calcular uma frequência de inspeção sem MTBF, você não consegue calcular uma confiabilidade inerente sem MTBF, você não consegue calcular uma frequência de troca de equipamento de componente de desgaste sem MTBF, você não consegue fazer um plano de manutenção bem feito sem dados de MTBF. Então você nem precisa se preocupar com isso que eu acabei de falar. Sua missão a partir de agora é encontrar um dado confiável de MTBF. Gui Schroeder. Agora a gente pergunta o que eu faço com essa informação? Meu gerente não liga, isso não diz muito para ele. É porque não é informação gerencial, isso aqui você não vai passar para o seu gerente. Isso aqui é informação técnica, para você montar um plano de manutenção, você montar um plano de redesign, de rebuilding. Então você usa isso aqui com base técnica. Seu gerente fala, qual que é a taxa de falhas é 0,0007. Tá, primeira pergunta que vai falar, beleza, quanto que isso vai impactar no nosso custo? Qual que é o risco que isso oferece? Então, isso aqui você vai ter que lapidar para mostrar para ele. Mostra através do dado de confiabilidade ou através de dados de indicadores com viabilidade econômica. Porque esse aqui não é dado gerencial, não, é mais dado técnico. Augusto, é o meu caso, eu não tenho nenhum dado na pedreira. Eu fiz alguns stories agora, mais cedo, sobre uma pessoa que me perguntou como fazia para angariar dados. Né? Eu acho que a pergunta foi essa, como que eu faço para angariar dados e organizar a demanda da equipe? Então tem um processozinho que a gente monta em implantação de PCM, que a gente chama de MIPA, mitigação das corretivas. É o primeiro processo de quem quer implantar PCM. Esse processo visa primeiro organizar a casa, porque todo mundo que não tem PCM implantado tem uma demanda alta de manutenção corretiva, isso é fato. Você não trabalha planejado, você vai estar trabalhando de uma forma reativa e você vai ter uma demanda muito alta de manutenção corretiva. Então, a primeira etapa do processo é fazer implantar uma solicitação de manutenção, para você começar a gerar dados de solicitação. A partir daí, você vai montando um banco de dados de como as máquinas estão falhando e como que está impactando a vida do cliente interno. Segundo ponto é a implantação do gatekeeper, definição do gatekeeper. O gatekeeper é o cara que vai receber essa solicitação que você acabou de implantar. Terceiro ponto é você colocar uma sistemática, um algoritmo de priorização. Esse algoritmo de priorização é que vai dar base para o gatekeeper priorizar essas solicitações. Vamos lá, Kissla, quando vai ter RCM no Espírito Santo? Segundo semestre lá para setembro, outubro mais ou menos, tá? Bruno, estarei aqui no curso de PCM dia 25 e 26 no Rio de Janeiro. Bom demais, Bruno. Espero aprender muito. Perdi uma vaga em uma multinacional devido à falta do curso. Pô, lá você vai não só aprender a parte técnica. Eu costumo falar que o que você aprende de técnica lá no curso é 1% do curso, tá? Conteúdo técnico é 1%. O que são os outros 99%? Primeiro, networking. Então você vai ter networking com 5 mil profissionais da área de gestão da manutenção. Você vai cair num grupo com todos os nossos ex-alunos, vai cair numa comunidade. Então, isso é o mais importante. Então, se você quiser implantar o setor de planejamento e controle de manutenção numa hidrelétrica, por exemplo, você vai chegar lá na comunidade e falar quem já implantou um plano de manutenção para uma turbina hidrelétrica modelo X. Cara, vai sair alguém, vai levantar uma roupa, eu já implantei. Aí você começa a conversar e tal. O networking é a base do curso. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a revisão. O curso ele não acaba dia 26, ele começa dia 26. Como assim? Você vai lá nos 2 dias só pra gente se conhecer, tá? E eu mostrar pra você. Mas a partir dali você vai começar a cair nas aulas semanais ao vivo, na revisão do nosso conteúdo, tudo que a gente vai fazendo de consultoria, que vai descobrindo problema em cliente, e quando a gente resolve, a gente vai divulgando para os alunos. Então você vai ter uma base de conhecimento aí que você vai ter material por um bom tempo para estudar. Então, um curso presencial de 2 dias, ele não acaba no segundo dia, ele começa ali no segundo dia. Lá você só vai pegar a introdução do conteúdo e a gente vai se conhecer, mas você vai ter material por um bom tempo para você estudar. Tá? E uma coisa que a gente cobra muito, por exemplo, é que todo mundo sai de lá quando faz o curso, né? Sai com plano de ação, sai com passo a passo para implantação, vou fazer isso primeiro e tal. E a gente tem as aulas ao vivo, toda semana tem aula ao vivo com os alunos. E a gente cobra, fala, tá, o que vocês conseguiram implantar?
Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? Eu travei aqui no meu tagueamento porque quando eu fui fazer aqui não sabia se tagueava equipamento reserva também. Opa, então vamos fazer um plano aqui que englobe seus equipamentos reserva. Então, o curso ele não acaba no segundo dia, tá? Ele só começa no segundo dia. Mas, igual eu falei, o mais importante de tudo que você vai ter lá é o networking, tá? Networking é o mais importante. Leão Gonzaga, eu queria muito terminar de assistir a live, mas tem que ir para a indústria. Valeu, boa noite. Isso aí, vida de manutenção é isso, pessoal. Vida de manutenção é isso daí. Guilherme, esse entende do que fala. Muito bom, obrigado, Guilherme. Muito obrigado mesmo. Victor S. Rubim, é possível fazer PCM apenas com Excel? Quanto custa em média um software de manutenção? É possível fazer PCM até no papel de pão, tá? É possível fazer o PCM. PCM, muita gente se preocupa com software. Software é cereja do bolo. Você tem que ter um processo funcionando. Você tem que implantar uma sistemática de manutenção primeiro e fazer isso funcionar no papel de pão. Depois, beleza, a gente implanta no Excel. E depois, quando você implantar um modelo no Excel, a gente vai atrás de um sistema de manutenção. Sabe por quê? Se você não implantar uma sistemática de manutenção, você não sabe nem qual sistema que você precisa, tá? Então, quando você implanta a sistemática toda no papel, você vê, por exemplo, caramba, eu preciso de um software que calcule confiabilidade inerente para mim. Não é todo software que faz isso. Eu preciso de um software que me dê uma árvore estrutural de 8 níveis. Eu preciso de um software que calcule a frequência de manutenção variável de acordo com que o meu MTBF aumenta. Então, você só descobre isso depois que você faz tudo no papel, que você desenha, que você vai lá, vê o que você tem que implantar, que você começa a implantar. Então, software é cereja do bolo dentro do PCM. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom demais bater esse papo com vocês. Vou fazer isso com mais vezes. Abraço, até mais!